Bom dia, meu povo! Estamos encarando probleminhas técnicos, né? De conseguir aparecer as duas aí na tela, mas vai dar certo. Vamos lá. Mestra já entrou, Bibinha! Vamos chegando, vamos chegando. A ideia é que a gente possa fazer juntas para trocar essa ideia, esse olho no olho, já que a gente não pode estar junto, né? Mas ter esse tete a tete aqui, porque a gente separou um conteúdo com tanto carinho, né? Faz parte de um estudo muito novo para mim, acredito que para Nagô também. A Nagô, inclusive, ela é uma inspiração para mim, viu, meu amor? Então vamos nessa. Tá chegando. Ai, meu Deus. Ei! Alô! Oh! Alô! Da minha Deu mãe. certo, agora foi. Ai, que legal. Bora, ó, o povo tá Bom chegando. dia, mana. Bom dia. E o café? Bom Quer dia, mulher gente. café e Opa, caldo aqui, verde. ó. Aí sim. Nosso Como faz cafezinho. o tema que você falou pra gente deixar? Não entendi. Travou, tá travando. Como que faz para fixar o tema? Ah, pra fixar. Peraí, que maré. Nem que maré tá ali do lado, ela me explica. Né? Os mais novos entendem melhor. Maré, socorre aqui, por favor. O meu café também, Rodrigo, com essa loucura da gente vai, não vai, Deus vai, vai. Tem um mais quentinho aí. Esquenta o seu, Rodrigo, esquenta. Coloca tudo É, aqui. Peraí, um pouquinho, calma aí. Rapidinho, gente, a gente fixa aqui. beleza. Enquanto isso, vamos falando. Eu separei umas notícias que eu acho que calham sempre com a luta, né? Eu não sei se você viu essa semana, um deputado federal fez uma lei que coloca. Deixa eu até ler aqui, porque eu sou ruim de falar essas coisas, cara. É, direito autoral, quem paga é o artista. Olha. Ele pode Oh, usar meu Deus. no evento dele, mas quem paga é você. Tipo, você fez uma ladainha, ele vai usar a sua ladainha no evento dele, mas você que tem que pagar, tá entendendo? Porque você tá Ai, criando meu coisa. Deus. Você acredita? E eu achei muito legal aquela página aqui do Insta, Mídia Ninja. Você acompanha? Sim, sim, acompanho. Mídia Ninja. A Anitta! Que a Anitta é foda, né, mano? Chamou o cara na chincha numa live e esculachou. É o deputado Felipe Carreiras. Ah, meu, faça-me Como? um favor. O Felipe que ela fez? Carreiras. Ela fez uma live com ele e dá um esculacho. Tá lá no Mídia Ninja. Vamos lá dar uma olhada. Mano, que cara babaca. A gente precisando de comida nas periferias, de organizar esse auxílio. E o cara me faz uma lei querendo tirar o direito autoral do artista de receber pela própria letra. Você acredita? Gente, olha, eu espero qualquer coisa desse povo. É muito Qualquer foda. coisa, qualquer coisa. Calma aí, gente, já tá indo aqui, viu? Eu sou Tá? uma criança nessas coisas aqui. Essa semana é aniversário de 60 anos do livro Quartos de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Ai, que Preta, lindo. não é foda? A gente precisa aprender isso, a gente precisa. É, Pera aí, mano. Rapidinho, só um segundo. Vai interagindo com o povo aí, que eu tô aqui na briga pra colocar, fixar o negócio aqui. demorou. Menino, ó. Teve também, é uma coisa que não é muito do nosso universo, né? Mas eu gostei muito que teve um protesto de uma garota de 19 anos que também tá na mídia ninja.
ela escreveu uma carta aberta para a revista Brasil, que todo mundo nesses equipamentos de moda estão pensando na pandemia, né? E ninguém tá ficando com gastos, tá todo mundo focado na vida do ser humano. E essa garota escreveu uma carta para a Vogue Brasil, que publicou uma capa com a Gisele Bündchen, dizendo mais ou menos assim, que essa era a nova tendência. E aí teve vários esculachos, porque a galera não... Peraí que tá cortando, mana. Peraí que tá cortando. Peraí, deixa eu te pedir uma coisa. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. É que tá cortando, aí eu, às vezes não consigo entender a construção da sua fala porque corta. Por isso que eu estou pedindo para você repetir. Antes de mais nada, é o seguinte, eu escrevi aqui o nosso tema, né, que é o nosso, só para a galera fixar, Mulher Preta, Café e Capoeira. Rola aí um pouquinho, vê que eu escrevi, clica em cima para poder fixar, porque é você que abriu, então é você que tem que fixar. Ah, entendi. Vou procurar você. Ou você escreve, você mesmo escreve. Mulher Preta, Café e Capoeira e clica em cima para deixar fixado. Vê aí. É isso mesmo, gente? Embora. Ai, que chique! Ah, Maré, obrigado. Maré, gente, ensinou. Gente, sejam bem-vindos. Desculpa a demora, né? A gente ainda engatinha nessas coisas, né? Porque a gente é o centro de evolução. Aqui. Então, gratidão por todos que estão aí com a gente. A gente vem com essa proposta para bater esse papo mesmo, dialogar, né? A gente pensar, fazer reflexões sobre nosso lugar de fala, sobre a nossa capoeira, sobre o nosso papel como mulheres, como mulher preta. Então, a gente decidiu fazer esses 5 episódios, né, como se fosse uma série de 5 episódios, falando um pouco, né, perante ao nosso olhar, né, toda essa questão do feminismo, machismo, dentro do nosso olhar capoeirista, né, de mulheres capoeiristas, né. Então a gente vem dividir com vocês essas inquietações, essas angústias, essas informações para a gente refletir bastante. Então, gratidão por vocês que estão aí somando, né? Entender essa dor de cabeça que às vezes a internet nos dá, né? Mas gratidão, é isso. Manda aí, mana. A gente separou um tema e é tudo com muito respeito, viu, minha gente? Até porque nada aqui é antigo, nada já tem escritos. Esse tema que a gente vai falar, ele é um tema novo, mas que nós, eu acredito, assim como eu e a Nacô, outras mulheres que vão ouvir hoje, vão se identificar muito. Ele realmente enraiza a nossa dor e traz a proposta de evolução do que é ser um corpo preto no Brasil e no mundo, né? Então, é tudo com muito respeito. Se eu errar algum nome, né, alguma coisa, perdão, principalmente para as criadoras do termo, né? São muito criadoras aí pra gente, mas é mais ou menos isso, né? Vamos nessa. Então, vamos viajar com a gente aí na proposta, tá bom? A gente vai dialogar, vai bater esse papo mesmo, a gente, né?
quer aproximar também todo mundo desse jeito que a internet, que esse momento está nos permitindo. Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bora tomar um cafezinho com a gente, né, mana? Mãe chegou Gente, aí. Bom dia, mãe. opa! Bom dia! Tem que dar bom dia, né? Para uma nota mais velha, seja bem-vinda, né? Então eu peço licença a todas e a todos, né? Principalmente as nossas mais velhas, quem veio antes, né? Todo o nosso respeito, todo o nosso amor, né? Então, interajam com a gente vai dialogar aqui na medida que a gente conseguir ter essa dinâmica também de interagindo com vocês, certo, gente? Então a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre isso tudo está voltado em cima da nossa capoeira. Então tudo que a gente vai falar vai fazer a gente refletir, pensar em nossa capoeira, tá bom? Então o que que é esse corpo preto? O que que é essa mulher preta dentro de uma sociedade, né? E dentro da nossa sociedade capoeirista, né? Que também não foge do mundo, né? Até eu costumo até falar que quando eu falo assim da roda de capoeira ainda é um pouco mais sentido porque é um mundo menor, né? Quando a gente vai para o mundão a gente sente e quando vem para a roda de capoeira ainda é sentido mais por ser menor e muitas vezes ser mais direto a algumas situações, né? Então a gente inicia falando do feminismo, né? O feminismo, gente, ele é extremamente importante, né? O feminismo, se a gente coloca lá no Google, a gente vai ter o seguinte, se a gente colocar lá feminismo, né? Vai estar assim, doutrina que aprimora a luta da mulher no papel dessa sociedade, certo? Então, o feminismo, ele vem também na busca da igualdade. O feminismo, quando ele nasce, ele vem para que a mulher tenha o papel de protagonismo também, né, juntamente com os homens. Então, é buscar direito no corpo, direito social, direito, tudo que o homem ali até ali chegou, no caso, o homem branco, né, a gente tem que sempre fazer esse recorte. E o feminismo, ele nasce dessa necessidade da mulher branca ser igual, né? Chegar a igual, pé de igualdade com o homem branco. Então, resumindo, né? Nós iremos falar de algo, todos os pontos que nós vamos levantar são pontos importantíssimos e que merecem sempre muito estudo. Tá? O nosso papel aqui é a gente literalmente provocar vocês, nos provocar para fazer buscar mais ainda. Então, vai ter coisas que a gente vai contemplar, vai ter coisas que não. Então, é importante também buscar, né? Nós não estamos aqui para falar assim, a gente sabe tudo e vai passar todas as informações. Então, são provocações mesmo. Então, igualdade, respeito, direitos, enfim, né? Então, nasce essa necessidade do olhar patriarcal que o homem branco, né, teve e tem na sociedade. Aí nasce o feminismo, né? Porém, Sim. dentro dessa lógica, se fez necessário entrar o feminismo negro, entende? Porque chegou a um ponto que a mulher preta não se via dentro desse feminismo dito como branco, tá? Porque por que se fez necessário ter o termo feminismo negro? Porque existem particularidades que só nós, mulheres pretas, vivemos. Então, foi em 1900, no final de 1970, que surgem os movimentos, né, o movimento do feminismo negro. Então, tem duas mulheres que são principais, tem várias, né, mas eu vou falar somente das mulheres brasileiras. Porque se a gente for para fora, não tem como não falar de Angela Davis, né? Aqui no Brasil, por volta de 1970, aí tem a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro. São os dois grandes nomes do feminismo negro no Brasil.
Então, quando o feminismo negro ele nasce, ele vem nessa ânsia também de buscar a igualdade, porém, não tem como falar de igualdade e não falar de raça. Então, quando a gente fala de raça, aí faz esse recorte para a mulher preta, entende? Que é uma outra pegada, é uma outra ânsia de que a mulher vem, que a mulher vem pautando. Por quê? Quando nasce o feminismo, né, coube, por exemplo, a questão, quando a gente coloca no Google, né, o que é feminismo e fala luta para as mulheres, da igualdade das mulheres, cabe nós, mulheres pretas, que a gente fazer a seguinte pergunta: para quais mulheres? Entende? Por quê? Chega a um certo ponto que a mulher preta está buscando a igualdade e o respeito perante ao homem, né? Baseando-se dentro da questão da pirâmide do homem branco, que é o que está lá na ponta. Porém, quando ela consegue chegar num determinado ponto e ela percebe que também tem mulher preta, aí nessa questão do si, quando ela está em busca daquilo que pertence ao grupo dela, né? Ela olha a mulher preta, aí é quando entra a questão da raça. Entende? Porque por mais que ainda o feminismo não tinha essa pauta, né, vamos supor, na época da escravidão, ninguém se falava sobre isso, certo? Então, a mulher branca, ela, por mais que ela sofria perante toda a crueldade, né, do machismo ali e tal, que a gente entende também, né, a gente valoriza essa luta, que é importantíssima. Mas quando a mulher branca, com esse sofrimento, ela estava ali, a mulher negra, ela era escrava. A mulher negra já estava ali, já estava em outro patamar, mesmo nem falando de feminismo. Então, é isso que é importante que a gente entenda o porquê se faz necessário colocar os feminismos. Isso também que eu queria falar, mano, que deixar bem claro, é feminismos, existem vários feminismos. Então, o que a gente está falando um pouco aqui é daqueles, né, dos recortes que a gente está estudando, mas existem outros vários, né? Então, como eu falei lá do início, a gente vai provocar para também vocês buscarem, chamar a gente no direct, dialogar, e a gente gosta disso. Então, essa introdução que eu venho fazendo, né, para a Mana já fazer a pegada, dessa importância desse entendimento, né? O porquê existe o feminismo preto. Não é porque que a mulher preta, já escutei tanta coisa, né? Que a mulher preta já vem com mimimi, falando que não sei o quê, é para deixar claro. E a gente sempre volta lá na escravidão, na época da escravidão, porque é um ponto extremamente importante para entender a diferença do feminismo. Então, eu volto a repetir, quando a mulher branca, quando nem se falava do feminismo, e ela já sofria, óbvio, né, com as questões que o machismo tal já aplicava, a mulher preta já tinha sido sequestrada, já tinha sido estuprada, já tinha tido a vida destruída e estava lá sendo escrava, estava servindo de cadeira, estava servindo como um bicho de estimação, né? Então, assim, são palavras fortes, né? E que é necessário, infelizmente, ainda falar. Eu queria viver num mundo onde não se fosse mais necessário falar sobre isso, né? Mas essas afirmações é importante a gente falar para que as pessoas entendam das nossas lutas, entendam que a gente vive num país racista, né? Então, que a gente precisa entender o nosso caminho para a gente entender nossas lutas. Por isso que a gente precisa fazer o caminho de volta e reescrever a história perante ao nosso olhar e não mais sobre o olhar do Ocidente, que tanto já nos destruiu perante a muita coisa. Um exemplo, quando a mulher preta
olha no espelho e não se vê bonita, quando ela olha no espelho e não gosta do nariz, da boca, do cabelo, do tom de pele, isso foi só uma das coisas que foi tirada da gente. Então é um papo muito sério, né? Que a gente vai tentar dialogar sobre isso. Bora, mana. É que é tanta coisa que a gente traz, é importante, às vezes a gente pensa, nossa, será que eu tô. Mas tava tudo perfeitamente bem colocado, mana. E antes de eu começar, aqui um abraço para todo mundo que está online, a Casa Mestre Ananias, que é a nossa referência preta do Bexiga, Mestre Bico Duro, quanto tempo, Mestre Maravilhoso! da Bahia, nosso grupo de contramestras e mestras, todo mundo que está aí, obrigado. A Bibinha, a mestra Renatinha, que foram as primeiras a chegar. Um abraço, meus amores. E a mestra Áurea. E a Bibinha vai estar com a gente num especial, hein? Olha aí, em breve. Bom, vamos lá. Então, esses diversos feminismos, né, que existem, dentre eles, tem um conceito novo, pelo menos pelo que eu entendi, que é um conceito que está mais na academia, né? Ele não está ainda formalizado, não existe uma instituição, um lugar onde você vai. Você tem as mulheres que falam. As referências dessas mulheres, então, eu vou falar os nomes aqui, que é a Catiúcia Ribeiro, certo? E a Sim. Anin Urace. Eu acho que é muito importante falar o nome das minas, das manas, porque é elas que estão propagando essa ideia. E essa ideia chama mulherismo africana, que é falar do pan-africanismo. O que é o pan? Pan é o todo, é o mundo, é em tudo, né? O que é ser um ser africano no mundo? E aí a gente precisa, então, voltar realmente às raízes. Não é, eu não quero voltar à África, não vou só não, eu quero entender esse processo, porque você colocou muito bem aí que é quando a mulher preta ela estava a mulher branca começou o movimento correto de sair dessa opressão, né? Como diz aqui Sim. nesse vídeo que a gente está se baseando, a Catiúcia diz: lutamos contra uma agenda do Ocidente. Ninguém está aqui para atacar ninguém. Isso ninguém está aqui para atacar ninguém. A gente só está dizendo que isso é insuficiente para dar conta do meu corpo preto. É um Sim. ponto. Sim. Outra frase que ela usa é: feminismo é importante para dar conta de um patriarcado branco que destituiu mulheres brancas. O definidor foi e as definiu. Então, elas precisam sim destituir esse legado. Mas essa proposta não é suficiente para o corpo preto. Outra coisa que ela fala, que você disse também, eles, no DNA mental do homem negro, da mulher negra, quando houve a diáspora, né, a invasão do continente africano, ele foi decodificado, destituído, deformado para viver as experiências ocidentais. Ou seja, a gente foi totalmente dilacerado no que era uma sociedade, no que era se sentir amado, no que era se relacionar, né? Relação África é totalmente diferente, né? Tem muitas críticas, às vezes, aos casamentos polígamos, mas tem todo um sentido para isso. O que o homem do Ocidente da Europa não entende e vira o quê? Uma pandemia, essa coisa de relacionamento. A mulher não é respeitada, o machismo foi instituído. E na África, não, é um matriarcado. Tem o respeito à Sim. relação. Sim. Não tem traição como tem na Europa. Então, esse tipo de coisa destoa muito. E a gente não tem essa referência à África, porque quando o homem chega aqui, a mulher chega aqui, já dilacerados, eles fazem questão de ir humilhando cada vez mais. Bom, então, partindo desse conceito do mulherismo africana, que é um conceito ainda de academia,
é uma perspectiva de reconstrução de um povo, ou seja, do povo negro. E quando a gente fala de povo, eu tive uma conversa muito interessante ontem que cabe totalmente aqui. Por que o pan-africanismo fala de povo e não de população? São coisas distintas. O povo é a unidade. É você pensar que não importa que meu irmão tá ali na outra rua, aquela família tá passando necessidade, não tem a ver comigo. Não, tem a ver comigo sim. É meu povo. É um cuidar do outro. Né? O povo é uno. No Brasil, a gente não tem esse conceito de povo. Talvez o nosso povo da capoeira, o nosso povo do axé, mas não é todo mundo ligado. Lá no Pernambuco tem gente passando necessidade, muitas vezes a gente não está atento a isso porque não vê como povo. Então é muito importante entender povo e população. O povo produz riqueza, a população só dizima a riqueza, ela dá o dinheiro dela para outro, ela dá dinheiro para o branco, para o judeu, a gente não constrói riqueza. Então, sim, é muito forte esse termo. E a gente aqui no Brasil age como população. Essa é a parada mais difícil de integrar para falar do movimento pan-africanista, né? Bom, sigo ou você reforça aí? É muito latente, é muito importante, né? As suas colocações e esse cuidado da gente estar ali falando de um conceito onde tem mulheres fantásticas que dominam, né? Tem curso, tem muitas coisas, né? Como a Natália mesmo falou, principalmente da Catiúcia Ribeiro. Gente, sigam. Ela é extremamente maravilhosa, tem curso, enfim. Fora outras mulheres maravilhosas que tem, mas quando a gente fala, quando nós estamos falando exatamente do mulherismo africano, né? E a gente sempre pensando na questão da nossa capoeira, né? Então, pô, a gente viaja assim, na questão do estudo e o quanto toda essa questão europeia, toda essa questão do Ocidente nos afetou e nos afeta até hoje dentro da nossa arte, né? E quando a gente fala do mulherismo, por exemplo, como a Natália falou, né, é a perspectiva da reconstrução de um povo. Então a gente busca essa valorização nossa, né, estudar sobre a gente, entender, não negar o que é nosso, né? Então a gente foi colocado, imposto em nossas vidas essas questões do que é preto, não é bom, não é legal. Você é brasileira, você não é africana. Eu, Nagô, afirmo, para mim, Nagô, eu sou africana em diáspora brasileira. Eu tenho sangue aqui. Então, assim, nós somos brasileiros, óbvio, a gente nasceu aqui, né? Luta aqui, a partir do nosso sentir, do nosso olhar daqui, mas a gente não pode esquecer isso. Se nosso povo não tivesse sido sequestrado, não tivesse acontecido tanta coisa com as nossas mulheres, com as nossas mais velhas que vieram para cá, a gente não estaria aqui, mano. Essa é a real. Né? Não podemos esquecer do povo indígena, que até hoje sofre tanto também, que também foi dizimado, que foi quase aniquilado. Eu estava ouvindo desculpa, eu não lembro o nome dela, mas de uma indígena falando, né, que hoje, atualmente, gente, pensa que o Brasil, ele era do povo indígena. E hoje só tem, mais ou menos, ela falou, 300 povos indígenas, 300. O povo indígena quase foi aniquilado. E hoje, quando fala de terra, as pessoas falam assim, eles não querem trabalhar, são tudo preguiçosos, né? Como é colocado com o nosso povo. Aí, né? Aí eu coloco até uma provocação aqui, né? Todo mundo agora preocupado com a questão ambiental, de recuperar as nossas terras. Aí eu pergunto para vocês, quem fez e quem destrói as nossas terras? O índio não é. Porque a coisa mais importante para ele é a terra.
Então, olha quantas agressões que nós sofremos, que os nossos ancestrais sofreram. E só também deixar uma coisa bem clara que o mulherismo ele também fala muito. Quando a gente fala dos ancestrais, não é só a questão dos escravizados que veio. Por exemplo, o meu avô, a minha avó é meu ancestral. Né? São coisas, são pessoas que carregam também o meu DNA mais ali primeiro, né? Então a gente precisa entender essas questões, a gente precisa entender o que fizeram para a gente lutar. A gente vai encontrar muitas resistências em algumas falas que a gente, né, vai colocar aqui, mas é isso, né? Precisamos provocar, precisamos fazer reflexões para que a gente evolua. E o povo preto, ele parte das reflexões. Eu vi um mano preto falando sobre isso, né? Que eu tenho que falar o nome dele, porque a gente precisa, como a Natália mesmo falou, a gente não pode tomar a fala de alguém e se apropriar como se fosse nossa. A gente tem que fortalecer quem falou. Então, por exemplo, essa fala, né, que eu disse da questão da gente se valorizar, da gente. É uma das falas do Padinha, né, do mestre Padinha da Senzala, que eu ouvi ele numa live também bem bacana com o Zebu, e que falava sobre isso também. Então a gente precisa entender sobre nossas raízes e ter orgulho disso, e entender o quanto tudo isso também sofre, e a capoeira sofreu, e sofre até hoje, né? Vai, mano, vai mandando aí também pra gente ter calando. Se Bom, estiver falando bobeira aí, por favor, me... voltando nas falas da Catiúcia, ela fala assim: o mulherismo africano, então, é uma reprodução política ideológica a partir das nossas próprias experiências, da nossa própria realidade. O que é colocar pôr no centro, ser centro da sua história, ser a Gênese. Gênese é o começo, né, o nascimento, para pensar para pensar sobre a nossa realidade, porque senão a gente vai continuar vivendo sobre a ótica do Ocidente, a ótica do homem branco, e a gente nunca vai sair desse estágio de dominação. Então é isso, é pôr o corpo da mulher preta no centro. E como que elas pensam isso? É uma realidade de mundo matriarcal, matrigestora, que é uma palavra nova para mim até também, aonde as mulheres são as que gestam a potência do seu povo. Frases do vídeo da Catiúcia. E aí ela diz, gestão é diferente de gerir, ou seja, gestar potência de construção da realidade de um todo. Logo, homens também gestam a potência, porque eles carregam um elemento vital que trazem das mulheres. O mulherismo tem a principal característica da diferença para o feminismo é essa relação com o homem, que a gente muitas vezes sofre na capoeira, e essa relação acho que a gente vai conseguir fazer melhor no final, né? Porque qual que é a parada? O homem negro, assim que acabou a nossa escravidão, ou durante toda a diáspora, ele sempre foi tido como um animal, né? Esse homem é mau, ele vai te estuprar, ele é desproporcional fisicamente, vamos falando assim, e só ataques, né? Só depreciações. Sim, Quando acaba sim, isso, o homem negro, a mulher, a mulher negra que sempre foi ativista da sua realidade, trabalhava, lutava, defendia a comunidade, estava em coletivo com as outras mulheres na religião, na cultura, ela sempre foi ativista, não vamos dizer sim, feminista, mas ativista de um movimento de vida, enquanto a mulher branca estava ali omissa, presa a um sistema patriarcado. A mulher preta, ela não tinha sim. essa opção. Ela tinha que ser ativa. Enquanto o homem foi tão posto à margem que essas características que colocaram nele, né, fortaleceram. Então, a nossa maior
a maior quantidade de homens presos é preto. Deve ser Sim, discrepante esse número. A sim, marginalidade está no homem preto, porque a periferia ela é toda preta. Então, isso foi construído. Não é que o homem sim, preto é assim, foi construído. Então, o mulherismo vem abraçar o homem preto, dizendo que nós estamos em comunidade e ele é meia parte. Então, faz sim, sentido sim, que todo o erro que tem social que foi causado, não estamos defendendo, mas a gente tem que entender o porquê isso aconteceu para reparar esse erro para os próximos, né? Mudar quem está aqui agora, dar consciência para o meu sim, filho. Eu tenho 2 filhos que são paridos da barriga das minhas cunhadas, mas eu tenho 2 meninos pretos. sim. Eles não vão estar na estatística se depender da minha experiência, da minha força de luta. Então, o mulherismo vem abraçar o homem preto para dizer, ei, você tá comigo aqui porque a gente tá junto. E aí ela fala a frase que é a frase assim que você fala, porra, isso. Se meu irmão não levanta, não adianta subir, porque diferente de uma puxa a outra, que é a frase do feminismo, né? Diferente de uma puxa a outra, precisamos caminhar juntos, porque ali na frente somos exterminados coletivamente. Então não adianta eu largar os Ai, homens aqui, vamos só as mulheres, porque chegar lá na frente, vai morrer todo mundo, sem entender nada. Então vamos uma mudar esse conceito, né? Um fortalece o outro. E fala aí, mana, que senão E, daqui de não, repente. desculpa te cortar, cara, mas isso é muito louco, né? E se faz necessário, gente, toda essa introdução para a gente entender algumas coisas, porque algumas coisas pontuais acontecem, por exemplo, numa roda de capoeira. Mas, cara, a gente foi tão condicionado a algumas coisas, quando a gente foi tão destruído que de uma forma natural, né, algumas coisas acontecem com a gente. Então, pontos que a Natália levantou é extremamente importante. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente não está falando, por exemplo, que não é importante uma, né, puxar a outra. É importantíssimo, é importantíssimo. Mas só que quando eu volto a falar, quando a gente fala da questão, quando a gente faz esse recorte racial, esse recorte de diáspora, a gente tem que entender que a gente precisa ficar ao lado. Porque no final, o que vai pesar é a questão racial, né? É a gente que vai estar ali de frente, é a gente que vai ser exterminado. Quando a gente entra dentro de uma cadeia, dentro de uma fundação casa, né? E se depara com a população, né, de 98%. A Rúbia, que é uma arte educadora fantástica, ela está online, a rainha, ela não vai me deixar mentir. De mulheres e homens negros, a gente sente na pele, sente no coração, sente na alma, porque eu falo, mano, poderia ser eu ali. E outra coisa, eu não estou falando aqui, tadinhos, não, não é isso. É como a Natália falou, a gente precisa entender o porquê isso acontece de uma forma maçante com a população preta. O porquê. E abro mais. Quando a gente faz o recorte de gênero, ainda é mais assustador. Porque, por exemplo, quando uma mulher ela vai para uma fundação casa, vocês podem pensar de uma. Não, nem posso falar de crime, vai, mas de uma ação ou de algo que era passivo de cestas básicas, vamos colocar assim. Quando trata-se da mulher, ela é punida mais fortemente. Ela é bem mais forte. Então, e se ela tiver traços, por exemplo, se ela for uma mulher lésbica, tiver um traço mais masculino, acreditem, ela ainda vai sofrer mais ainda dentro desse sistema. Então, são coisas que a gente precisa entender. A gente precisa, no mínimo, ter uma empatia de por que será quando eu vou para o centro de São Paulo, agora a gente vai partir aqui para a nossa São Paulo, que eu amo muito,
e é de um contraste gigantesco. Quando a gente vai lá para o viaduto do chá, aquele centro maravilhoso histórico, e se você fica ali no viaduto ali, ó, e dá uma volta de 360, vocês vão reparar quem são as pessoas que estão morando ali. Por que será esse tom? E é o mesmo tom de pele. Então, quando a gente fala da importância de estar lado a lado, é da gente entender as situações e tentar responder algumas perguntas que a gente leva dentro da gente, por sentir muitas coisas. Quando eu entrei dentro de um sistema prisional feminino e me deparei com 15 adolescentes, onde 14 eram mulheres pretas, desde esse dia eu nunca mais fui a mesma. Então é um bagulho muito louco, né? É um negócio muito louco que mexe com a nossa alma. E que a gente precisa estar preparado, eu preciso entender por quê. Por que que isso acontece? Por que quando rolou lá atrás a famosa abolição, não foi nos dado terra? Por que a gente foi jogado no mundo? Do tipo, vocês queriam liberdade? Toma. Porque até hoje, o que é feito com as pessoas que saem de um sistema prisional é exatamente isso. Só muda-se os nomes e os termos, né? Os termos. Então é importante que a gente entenda esses fatores para a gente, no mínimo, tentar ter um diálogo, tentar ter uma roda de conversa construtiva, aonde a gente coloque realmente a cabeça para pensar nisso tudo que acontece e reflete hoje. E se a gente for falar da parte política, gente, aí o bagulho, aí o caldo engrossa mais ainda. Então, tudo isso, toda essa questão, eu até fiz um desenho aqui na hora que a Natália estava falando, eu coloquei. Olha que muito louco. Aí, voltando para a questão do mulherismo também, né? Gente, a gente não está conseguindo responder algumas coisas aqui, mas a gente vai depois. Acho que responde no final. Isso. E vê o tempo aí, tá? Pra gente não se perder. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do feminismo, quando a gente entra na questão até mesmo do machismo, né? Do mulherismo, do feminismo preto. Então a gente vai sempre se deparar com essa pirâmide. Eu fiz mais ou menos aqui, assim, ó. Ver se vocês conseguem enxergar. Homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta na base, lá embaixo. Né? Então, assim, ó, quando a gente busca... Então, por exemplo, quando a gente fala em pirâmide, né? Eu fiz isso só para ilustrar que às vezes passa despercebido. Fala, mas o que elas falam de pirâmide, né? O que é isso? Então, uma coisa bem simples, né? No papel, eu falo. Na ponta, quando a gente fala do Ocidente, o Ocidente ele trabalha exatamente nessa proporção aqui. Não muda. A ponta, o poder, o tudo, a vida, a família, não é aquele homem lá falou? Aquele ser que está lá no poder que ele fala? Família do lar, como é que ele falou, gente? Esqueci, me ajuda aí. Da mulher? Que ele fala da família brasileira. Eu esqueci como aquele lá, que eu não posso falar o nome, que às vezes reproduz, né? Aquele lá. Quando ele fala, ele está exatamente aqui, ó. Ele está aqui. Ele é isso aqui, ó. É o que a sociedade... Não entendi. E é essa representação perfeita, né? Cara. Peraí que a Rubem falou, que ela pediu aí. Se for mulher preta, periférica... exatamente, rainha. Se for isso, é pior ainda. Eu esqueci como ele fala, mas ele usa um termo lá, família do lar. Ela recatada e do lar, a Polly diz aqui. Isso, aquela mulher, sabe? Né, que apanha, ó, você vai apanhar porque você não fez a comida que eu queria, ó, fica quietinha, sabe? É isso. Aquele ser humano, ele é exatamente isso aqui. Quando a gente fala de o que o Ocidente fez, né, com a nossa população, quando a gente fala de uma questão patriarcal, o homem branco está no topo da pirâmide.
é o que ele pensa, é o que ele faz. Então, ele é o exemplo de tudo. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, mano, esse cara fala e tá lá ainda. Entendeu? Então, é assim, ó, baseia-se aqui. Depois, dentro dessa pirâmide, vem a mulher branca. Entende? Que tá aqui, ó. No terceiro, vem o homem preto. Certo? Já tá aqui. E aqui lá embaixo, vem a mulher preta. Quando a gente fala da luta, quando a gente faz esse recorte racial também, né? E quando a gente fala de povo, a gente está em busca agora de ser centro. A gente está cansando e cansou de ser ponta. Porque o centro sempre vai ver o que vem da Europa. O que é da Europa é o melhor, o que é do Ocidente é o melhor, tudo dali é o melhor, né? E aí a sociedade, ela cresceu assim. E a gente sofre ainda exatamente isso, heteronormativo também. Então, assim, é bem isso. E a gente, nós, mulheres pretas, estamos lá na base. E que quase ninguém pensa para nós, sobre nós. Então, cabe a nós, mulheres pretas, falar sobre nós. Fim. É simples a situação. Então, a gente precisa voltar para entender como que um povo que nasce de um poder matriarcal, de matrigestão, o poder que a mulher tem naquela sociedade para cultivar, para crescer, como que isso se transformou a ponto da mulher preta hoje ser quase nada. Então, olha que bagulho louco. Então, assim, quando a gente está lá, quando eu falo lá, a gente vai estar em África. Quando a gente volta lá em África, a gente consegue entender, isso eu estou falando, gente, antes também do Ocidente ir para lá. Não estou falando que, nossa, tudo é lindo, não é isso. Eu estou falando dentro dessas questões, o que gerou. Então, quando a gente volta lá, a gente tenta entender, naquela questão, a mulher era tudo, ela é tudo. Como que hoje, da ponta lá, isso valorizando também o homem, colocando ali. Então, como que a gente lá era tão importante e aqui a gente se tornou a base da base? Entende? Então, isso é muito cruel. É muito cruel nos pontos. Então, por isso que a gente precisa entender quem somos, para onde somos e o caminho que a gente vai lutar. Incomodar mesmo, que também se faz. É necessário esse papel das pessoas falar, não concordo com o que elas falam. Então, dialoga. Por que você não concorda? Nos ensina. Mostra pra gente o porquê. Dê um O porquê, caminho óbvio. não é? Então, assim, a gente sempre vai colocar a questão vamos dialogar. A gente não está impondo nada. Nada. Sim. A gente está colocando questões e dialogando, provocando, para fazer esse comichão que faz a Ana Natália em mim, para que todo mundo saia da zona de conforto e fale, mano, peraí, tem alguma coisa errada nessa bagaça. Eu preciso entender. Preciso entender o que aconteceu aqui. Bora aí, mano. Senão me empolga aqui. Para a gente concluir e começar a dar uma relação maior com a capoeira, que vai ser uma coisa que a gente vai explanar de novo aqui, tá? As 3 últimas frases que eu achei interessante que ela falou é que o racismo é um elemento que está ali versando e tangindo essas relações, né? Então não importa que o feminismo branco, o feminismo, ele tenha essa proposta de cuidar da mulher. Quando chega na mulher preta, tem a condição do racismo, sim, que a mulher branca muitas vezes ainda nem se deu conta, né? Porque não é a dor dela. Por isso é importante o movimento da mulher preta, o mulherismo ou outro, qualquer feminismo negro, mas o mulherismo acho que
nos identifica mais devido ao pan-africanismo, enfim, outros termos, né? Tudo que é colocado a palavra negro não é pensado para nós. Não é pensado. Uma vez que colocou a palavra negro, significa que é um branco que está fazendo, ó, não é pensado, a pessoa não entende o processo, qual a necessidade real, qual a história, né? O contexto. Então, e nós não queremos mais ser ponta, nós queremos ser centro, que foi o que você acabou de falar, e essa frase é brilhante. A partir do momento que você se enxerga como um ser humano que tem uma história, uma ancestralidade, uma riqueza. O continente africano, ele tem história antes da história da Europa, né? Quantas invenções, quantas relações, como que esse povo se... Sabe? É muita coisa que eu nem sei, eu nem posso falar tanto, porque isso não me foi negado, e agora eu estou buscando. E... Sim. eu não sei se você já assistiu, me veio aqui na cabeça quando você mostrou o triângulo, né? O filme O Poço. Não, não. Caracas! Assiste, tá no Não Netflix. assisti. Não Esse assisti. filme, ele é uma analogia crítica à sociedade que nós vivemos hoje. Não sei se alguém aí já assistiu, comenta aí. Ele é uma cadeia vertical, né, tipo uma cadeia, um hospício, aonde vem descendo do primeiro para 303 andares, uma plataforma de comida. E Gente, cada alguém andar falou sobre isso pra mim esses dias. Ah, uma amiga é nossa falou sobre esse filme. É verdade. Uma amiga. cada 2 pessoas, então são 606 pessoas. A comida é suficiente para 606 pessoas. Só que o que acontece? Os primeiros andares detonam a comida, pisam, fazem um escarcéu, é horrível. E chega no andar 50, como que fala 50? 50? Não tem mais comida. Não tem mais Caraca. comida. E as pessoas começam a se matar por fome. Então, esse filme, ele relata justamente a desigualdade social que a gente vive e a gente pode, sim, relacionar ele com o racismo, porque isso vai ficando cada vez pior quanto mais baixo. Então, a gente pode trazer esse tema numa próxima. Assiste pra gente dialogar sobre isso. Vou assistir hoje esse filme. Hoje. Bom, e aí a parada é o feminismo relacionado com a capoeira, como que a gente podia englobar isso? Agora, o mulherismo, né, africana, que traz aí pra gente esse conceito de mulher matrigestora, de buscar unir como povo, de conscientizar que nós temos que ser centro. Como que a gente relaciona isso com a capoeira? Vou começar dizendo, a roda de capoeira, ela já é uma coisa, um ritual simples, né? É aquela roda, ela tem aquelas regras. A gente, como mulher, a gente sabe como nós fomos excluídas e somos ainda hoje muito rejeitadas quando temos uma posição de liderança que somos, né? Não foi a gente não comprou o título que a gente tem, a nossa história não é de meses, é de anos. Então a gente tem sim um poder de liderança, apesar de sermos novas e respeitamos toda a hierarquia. Por que que o respeito não nos é dado devidamente quando estamos fazendo, né? Então essa é uma busca. Como que o mulherismo africana pode nos ajudar a mover esse sistema da capoeira, né? Eu acho que essas relações, a gente aplicar isso na nossa vida é o primeiro passo. Porque se você não sabe, você não consegue transmitir, né? Ai, meu Deus, travou. Aí foi? Você me viu? Travou, não? Não? Então, se você não sabe, você não consegue transmitir, logo você começa a falhar aí na sua força de ação, né? Sim. Então, o primeiro passo, gente, é a gente se conhecer como mulher, entender a nossa história, essa é a minha opinião, né? E aplicar esses aspectos de estar no centro
me gostar, né? Gostar do que eu sou, do que eu tenho, da minha história, entender o porquê eu tô aqui, entender o porquê que eu tenho que evoluir. Eu acho que é um dos primeiros passos. Diga aí, mana. Olha, quando a gente fala da capoeira, né? É algo ainda mais É algo ainda mais particular, mais peculiar, né? Quando a gente vai fazer esse recorte para a capoeira, porque faz a gente voltar lá atrás e entender muitas coisas hoje. Então, por exemplo, eu fico assustada, as mulheres capoeiristas que estão aqui, né? Pode afirmar ou falar, não, Nagu, você está viajando, tá? Tranquilo. Quando eu faço pesquisa, mana, falando sobre mulher na capoeira, e fala, mano, peraí, as mulheres estão invisíveis, literalmente, na história da capoeira, né? Elas entram numa questão que a gente entende o porquê. Submissa, é aquela que vai lavar a roupa, vai lavar o abadá, que vai fazer a comida, que vai estar ali só para sambar, lá. Entende? Mas quando a gente vai falar das, não, parece mulheres, tá? Eu assisti o documentário Mulheres da Pá Virada, eu falei, meu Deus do céu! Eu fiquei assistindo, sério. Eu falei assim, peraí, cadê a história dessas mulheres? Eu fui lá, né? Aí, por exemplo, com a tartaruga, que eu tenho uma proximidade linda, assim, eu converso com ela e falo, mano, eu vou lá procurar, sabe, de outras mulheres que estão lá. Eu falei, peraí, cadê esse povo? Que chegou antes, mas a história da gente foi, sabe, invisibilizada. Isso assusta e dói. Entende? Então, quando surge um documentário como aquele, como outros que tem, acho que é Quem Vem Lá, eu acho que é um outro documentário também, que tá outras mestras, e eu fico, meu, ou eu fico perguntando, eu venho e faço uma provocação para eu mesma, né? Será que eu não estou sendo capaz de ter esse filtro e procurar direito? Ou tá, sabe? Porque eu falo, mano, porque se você digita algumas coisas lá de capoeira, vem de forma maçante, assim, blum, só os homens, que é válido. Mas o que me preocupa é essa questão de invisibilizar a mulher. Não é a questão do eu não estou questionando, nós não estamos questionando que não é válido a luta do homem, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Se fez necessário muita coisa para a gente chegar aqui, né? Muita. Mas o que me preocupa é isso, eu pegar uma revista, eu não vou falar o nome, mas pegar uma revista e ter lá o que é ser mestre de capoeira, uma revista de 10 anos atrás, tá? E você contar 50 mestres, não ter uma mestra falando o que é ser mestre. Tipo, oi? Calma. Como assim? Porque nos é jogado coisas, né, que recai sobre o machismo, do tipo, se tiver que ser mulher, tem que ser perfeita para falar dela. Se tiver que ser mulher, pode errar, né? Não pode fazer nada, tudo que tiver ali tem que ser perfeito, lá. Eu me reporto uma questão até que eu falei pro mestre Ferradura, né? Eu perguntei para ele, mestre, você já foi questionado se o senhor sabe tocar o gunga na roda antes de pegar o berimbau? Ele nunca. E pra gente ou seja, falado, ou seja, a reação do corpo, porque o corpo fala, viu, gente? Fala. E nós, como capoeiristas, a gente sabe disso como ninguém. Então, às vezes, o cara não precisa falar assim, você sabe tocar? Não, mas o gesto, do tipo, não, tô tocando. Aí daqui a 30 segundos o homem pede e ele dá o berimbau. Aí a gente olha para aquilo e fala assim, mas que diabo aconteceu aqui? A gente sabe. Então, o que me deixa puta, vou falar bem claro, sabe? Que fica essa mistura de Malcolm X com Mandela em mim, com Marielle. Às vezes eu não sei quem tá na frente, sabe? O que me deixa com muita raiva, indignada, claro que eu sei o porquê, né? Mas assim, tipo assim, peraí, vamos apagar essas mulheres que vieram antes
E vamos falar só dos manos que estão aqui. Gente, é sério, eu fiquei indignada de ver uma... E 10 anos atrás não é muito longe, tá ligado? 10 anos atrás, praticamente, no máximo 12. O que é ser mestre era o título da revista, ter 50